Iniciamos mais uma gravação agora para as provas trimestrais, as provas de arte, né? As provas de arte, avaliação escrita deste primeiro trimestre. E agora com você, nós vamos iniciar sem mais delongas. Vamos lá então, nós estamos abertos aqui no SAS, eu vou dar uma organizadinha aqui pra gente ficar bem bonitinho, ai que bonitinho, e eu vou fazer igualzinho eu fiz em sala de aula, igualzinho eu fiz, vou começar do final pra frente pra mandar brasa aqui e agora, beleza? Eu vou fazer uma prova, vou fazer um vídeo então, que a gente consiga falar das três classes, já que a gente está gravando um vídeo, vamos falar das três classes. E a gente tem provas diferentes para as três classes, mesmo que elas sejam no mesmo dia. Nossa Senhora, meu Deus do céu! É isso mesmo. Então, vamos lá e vamos mandar brasa aqui, ó. Eu vou colocar as três emparelhadas, você obviamente não está vendo a prova, não é verdade? Ah, não é verdade? Você não está vendo a prova, mas a questão da prova agora é a questão número 5 e a gente vai falar deste que é o movimento dos movimentos, é o grande movimento da vida, do planeta. É um dos movimentos mais falados do mundo, né? O movimento tem uma especulação até pela mídia, influenciou a moda, influenciou tudo que você possa imaginar na sua vida, que é o cubismo do Pablo Picasso. Essa é a obra inacabada Les Demoiselles d'Avignon, de 1907, ok? É importante dizer, então, que a gente não, né, nenhum livro que eu vi no planeta traduz esse título, ok? Coloca ali, depois explica o título, então são As Senhoritas de Avignon, beleza? E senhoritas, só para fazer um parênteses aqui, seria o nome ofensivo, né? Socialmente, certo? Se eu chamasse prostitutas, como você está vendo aqui, se eu vou deixar de novo aqui, ó, o meu negocinho no rastro, como eu gosto disso. Se você chamasse prostitutas de demoiselles ou mademoiselles, ok? Avignon seria o bairro de prostituição, ok? Aqui estão algumas características e a palavra-chave para esta obra é fragmentação, fragmentado, fragmentar. Você está vendo que a obra, teve um aluno que disse muito legal isso, ela parece um mosaico, né? Ela parece que você está juntando pecinhas de um quebra-cabeça meio infantil, né? Porque as peças, na verdade, são bem grandes, tá certo? Fragmentação, fragmentado. A obra em si, ela apresenta essa característica do nosso querido e maravilhoso Albert Einstein. Albert Einstein publica em 1905, isso é a tese do meu professor Romano, lá na Unesp de Bauru. A tese é o seguinte, ele publica em 1905 a teoria restrita e geral da relatividade e ele fala o seguinte nessa tese. Eu não vou dar o mesmo, eu vou tentar dar o mesmo exemplo em sala de aula, mas em sala de aula é mais legal, né? O lance do trenzinho lá, você lembra? Tem uma pessoa na locomotiva vendo uma bolinha que está na chaminé pular para cima e para baixo da chaminé. Tem uma pessoa na montanha vendo também essa bolinha pular de cima para baixo na chaminé. Porém, a pessoa que está de cima da montanha vê o trem em movimento. Essa bolinha não pula só de cima para baixo. Ela faz o quê? Uma parábola. Ó, a minha mãozinha aqui, ó. Faz uma parábola, ok? Faz uma parábola no trem. Beleza, pessoal? Isso faz parte da explicação da relatividade. E isso quer dizer que um assunto deve ser, um fenômeno deve ser explicado por várias situações, por várias pessoas, por vários pontos de vista. E aqui a gente tem prostitutas, né? No caso são mulheres, podiam ser homens também, mas nesse caso são mulheres, que são pintadas, são retratadas de vários ângulos. Então a gente tem uma orelha de frente
ao invés da orelha de lado, como seria o normal num rosto de perfil. Um olho de lado ao invés do olho de frente, como esse olho está representado. Aqui um olho um pouco acima, um pouco abaixo, o nariz está totalmente de lado, né? Tem orelhas também em posições estranhas, o nariz de lado. E aqui a gente tem uma característica muito legal, que são as máscaras africanas, né? O Pablo Picasso já começou vamos dizer assim, a explorar, né, o universo fora da Europa. Ai, meu Deus. Olha isso, né? Como se a Europa se bastasse. Mas é isso, ele começa a enxergar, nesse caso, a África e as máscaras africanas, porque, segundo ele, as máscaras já abordavam essa forma de representação, né? Essa fragmentação. Então, uma mulher de lado, né, com o olho de frente, fragmentado. Mulheres de pé, enquanto aqui mulheres deitadas, fragmentação. É uma espécie de como é que chama? A gente está lá no nosso, né? Uma mesinha com frutas de um piquenique, é isso que eu queria dizer. Aqui o sol, aqui um céu, aqui máscaras africanas e essa mulher aqui vamos dizer assim, um retrato mais radical, né? Ela de costas, enquanto o braço, o peito, talvez não seja nem o peito, né? Mas a cabeça de frente, beleza? Então a grande palavra para essa obra é fragmentação. A hora que você entender, né? Eu sempre passo essa obra aqui também, ó, essas são influências, né? O Cézanne vai ser influência do Picasso e aqui a gente tem por exemplo, desculpa, aqui a gente tem Juan Gris, num trabalho bastante interessante que mostra essa fragmentação desse braço, né? Olha a mão com os outros dedos em outra posição. Olha a perna em uma posição, a outra perna, inclusive, parecendo que ela está de costas. Esse pé aqui parece que está de costas, né? Com o calcanhar aqui e os dedos aqui na frente. Dá uma olhadinha no meu mouse aí que você vai ver. Aqui a mão em várias posições, parece que inclusive ele mexe no bigode, né? Que está em outra posição, olhos de lado ou meio perfil, num rosto que está de frente, né? A cartola sendo vista com o ponto de vista aéreo, né? O plongé, sobre, né? O ponto de vista de quem está em cima, ok? Então essa daqui é a primeira obra. Com isso que eu falei, já vai dar para você definir. Tchururu. Agora a gente vai, tchururu, para a segunda... pro segundo item nosso, que é a questão número 4, beleza? E a gente vai trabalhar essa questão um pouquinho. Calma que eu tô vendo aqui. Um pouquinho agora, ok? Vamos lá então. A questão envolve o simbolismo. Simbolismo. Isso mesmo, o simbolismo, os meus fofinhos, minhas fofinhas. O simbolismo é um movimento que busca o quê? Simbolistas, simbolismos, símbolos, certo? E nesse caso, as palavras-chave, não precisa olhar. Aqui estão todas as características que você quiser dar uma olhada. Excelente, vai ser muito bom, eu vou adorar, mas é importante que você tenha algumas palavras-chave aqui para fazer essa questão. A primeira é simbolismo, a segunda palavra-chave, eu vou olhar aqui, ó. A segunda palavra-chave importante para você é o erotismo e a espiritualidade. A gente não está vendo exatamente erotismo nesta obra que está sendo mostrada, mas essa aqui a gente vê e essa obra vai ser importante para você na prova, ok? Se a sua prova tiver essa imagem aqui, ó, se a sua obra tiver essa imagem aqui, então você vai ter praticamente as mesmas palavras-chave, né? Simbolismo, erotismo e a nossa querida espiritualidade, misticismo. Desculpa. Ok, pessoal, ok. Simbolismo, espiritualidade
erotismo, misticismo. Aqui é uma obra mais mística, né? Ok? O coveiro que cava as covas do cemitério na neve, sem roupinha, ele deve estar trabalhando pra caramba, né? Possivelmente é uma pessoa aqui de 40 anos, ok? 50 anos no máximo, porque a expectativa de vida dessa galera era pouca, né? De repente, olha a aflição dele com a mão, olha como ele solta a pá. Ele vê um anjo negro meio que esverdeado. Olha essa luz verde, né? Essa chama verde. Cara, essa imagem aqui aflige, né? Porque ele cava a própria cova, né? Ele cava a própria cova. Olha que trava-língua interessante. Poesia. Ok? E aí aparece esse anjo negro, né? Esse anjo esverdeado, certo? Que vai, obviamente, levar esse senhor para a morte. Existe um simbolismo aqui que está retratando esse universo espiritual místico. Aqui, opa, aí volta. Aqui existe um simbolismo que está ligado também a uma erotização da vida. Mas, cara, de novo tem aqui uma questão espiritual e simbólica e erótica, ok? Esse é o Beijo do Klimt, Gustav Klimt. É uma das obras mais aclamadas, mais vistas. Ela é feita, sim, com folha de ouro, as duas obras, né? A Dama de Ouro e essa O Beijo, ok? E você vê que o simbólico dela está justamente nesse simbolizar o homem com quadradinhos, retângulos, enfim, né? Um homem mais duro, mais rígido, os ângulos retos do quadrado, do retângulo, né? As arestas, né? Retas do quadrado e do retângulo, enquanto a mulher é representada com tudo, ó. Tem quadrado, tem retângulo, mas tem principalmente mandalas, círculos, que não tem lado, né? O círculo envolve, é uma das formas mais primitivas, né? Então ele estabelece na roupa das personagens, ou até num corpo único para esses personagens, uma simbologia entre homem e mulher, né? Mais ou menos ligada à espiritualidade, mais ou menos ligada à erotização. Se bem que esse beijo, né, é um beijo muito amável, né? Ele beija a bochecha dela. Olha como ela segura as mãos dele. Isso é lindo, né, cara? Esse beijo aqui é um beijo maravilhoso, é um beijo, cara, é um beijo bonito, né? Ela tá ajoelhada, você consegue ver aqui, possivelmente ele também está ou não. Teve aluno que viu aqui já uma espécie de abismo, e isso é legal para uma interpretação de uma questão mais dissertativa. Essa questão é objetiva, então eu vou parar por aqui. Chega, e agora a gente vai para outra obra que é a nossa querida Liberdade Guiando o Povo, de Eugène Delacroix. Beleza? O francês que ele viveu a Revolução Francesa. Então a questão sobre liberdade guiando o povo está ligada à arte política, né? À pintura como ato político, ok? Então esse simbolismo todo que envolve esta pintura, ok? Os seus significados, beleza? Que envolvem não só o simbolismo, que toda pintura é simbólica, a arte é simbólica, né? A vida é simbólica. Mas nesse caso, os simbolismos são diferentes, né? Se por um lado o movimento simbolista, ok? Ele clama por um misticismo, ele traz o misticismo para a vida, ele traz a espiritualidade, anjos, essa união de corpos entre homem e mulher. Aqui a gente tem uma simbologia muito crua e nua, né? Sem usar um trocadilho, gente. Opa, lá vai para uma porção de coisas, hein? Se você clicar, vai acontecer uma coisa legal aí. Então, ó, aqui a gente tem o burguês. Aqui a gente tem o trabalhador, certo? O operário, né?
a pessoa que trabalha no campo, seja lá o que for, mas é o trabalhador braçal, né? A gente tem atrás aqui, depois de pesquisa, a gente tem estudantes, né? A gente tem uma criança, que se a gente analisar bem, ela está à frente, né? Aquela impulsividade da infância, ela está à frente da própria liberdade, que usa essa espécie de gorrinho, né? Vermelho, símbolo também na bandeira francesa, que era branca, com o brasão do Carlos X e que virou que tem essas três cores, né? É isso aí. Então a gente tem todos esses simbolismos e o maior simbolismo dele, que é o simbolismo da liberdade guiando esse povo, né? Que é representada com o estereótipo, né, de uma deusa grega. A deusa grega está representada aqui sim, mas também está subvertida. É uma subversão, né? Ou seja, ele afronta, né, essa representação grega, né, de beleza, de pureza, de harmonia. Ele cria essa mulher. Vou até passar aqui, ó. Ele traz uma mulher suja, né? Ela tá suja pela guerra. Ela segura uma arma, mosquete, né? Ela tem pelos na axila. Então, ele traz para essa mulher uma representação que não é de uma deusa grega. Claro, né? Ele cria essa representação com a saia, mas ele desfaz essa representação na medida que ele tira praticamente os dois seios para fora, ele suja a mulher, ele coloca pelos na axila dela, né? Ou seja, ele humaniza essa liberdade, essa simbologia da liberdade. E por último, é importante deixar claro aqui que a gente, nessa questão, vai pedir para você olhar para os dias de hoje, né? Então, como essa representação da liberdade guiando o povo, essa representação da liberdade guiando o povo, ela está relacionada com as nossas lutas, né? Com o que a gente vive hoje. Como que essa liberdade hoje é pedida, é exigida, né? Através, enfim, de imagens de pessoas, evidentemente, do dia a dia. A gente falou em classe que o século XXI é o século dos conflitos, é o século da guerra. Não houve um ano, né? Não houve um espaço de 5 anos sem algum conflito no planeta, beleza? Aqui a gente vê uma imagem, cara, que eu, assim, é óbvio, né? Eu tive que colocar essa imagem aqui. Não tem porquê a gente não olhar para essa imagem e não perceber a semelhança, beleza? Não perceber a semelhança. O cara carrega a bandeira na mesma mão, né? Carrega essa arma. Eu vou pesquisar o nome dessa arma aqui, ó. Carrega essa arma que tem uma pedra aqui, ó. Aqui tem dá até para ver a pedrinha que ele tá usando. E em sala de aula eu falei, cara, Davi e Golias, né? Aí você vê de cara aí essa representação, beleza? Mas tem outras, tem outras aqui, como eu falei para você, que também tem a mesma relação, embora não tenha uma proxêmica, né? Uma relação tão próxima assim com a tela, com a pintura. Cara, arma na mão esquerda, bandeira na mão direita, mano. Não vai ter foto mais idêntica que essa, né? Impossível. E aí eu já falei pra você, indo agora pros finalmentes, eu já falei pra você sobre esta obra aqui. Vamos lembrar ela um pouquinho. Cildo Meirelles, que bonitinho. Ele compra inúmeras, claro que não é só ele, amigos, né? Enfim, compram quem está participando do projeto Circuitos Ideológicos, projeto Coca-Cola. Ele compra as cocas, ok? Retira o conteúdo, coloca esses adesivos, que como você consegue ver que, digamos assim, sem o conteúdo, o adesivo fica imperceptível, era uma finalidade dele. Ele devolve isso para o estabelecimento e como o processo é mecânico, né? É automático, né?
Essas cocas entram num caminhão da Coca, vai para uma fábrica da Coca, ela é lavada, ela é preenchida de novo com o conteúdo dela, volta para o estabelecimento, alguém compra e vai para a mesa. E aí na mesa a gente vê o quê? A gente vê o quê? A gente vê o quê? É isso mesmo que você está vendo aqui, ó. Cara, a gente não tá falando, a gente não tá fazendo apologia ao coquetel Molotov, né? As bombas caseiras, mas a gente tá te mostrando que esse cara radicalizou. Beleza? Aí a gente tem uma crítica também que a gente pode fazer a respeito disso, ok? Radicalizou total aqui e isso virou notícia de TV, evidente que o artista não pôde aparecer. Qual é o contexto dessa questão na prova? O contexto dela é que você vai ter que criar esse circuito invisível, né? Eu chamei de circuito invisível, né? Porque é um circuito onde, vamos dizer assim, não tem um sensor, né? Não tem um monitoramento, não tem uma repressão, né? Ou seja, a gente tem vários circuitos na nossa sociedade, vou falar aqui para quem assistiu a aula, o WhatsApp é um deles. Evidente que tudo hoje está acontecendo no Brasil pelo WhatsApp, mas as redes sociais como um todo, a gente já falou em sala de aula que o dinheiro também pode ser, se você não pensou ainda, pensa um pouquinho nisso. Os Correios, né? A Amazon, o Mercado Livre, isso pode ser veículo para você pensar na sua obra. Então a sua obra na prova é criar o seu circuito, ok? E por fim... Ai, que rápido, Kleiner, para, eu agora peguei aqui no sono. Opa, como? A outra obra, a última obra, aliás, desculpa, a última obra, ai, é professor de artes mesmo, né? A última questão, que agora nesse caso é a primeira, é uma questão que vai falar sobre esta obra aqui. E para cada sala eu fiz uma questão. Ai, que bonitinho, professor. Ai, meu Deus, eu fiz uma questão. Então, ó... Para o segundo B, que foi quem pediu esse vídeo, um aluno especial, essa questão vai falar de cotidiano e subversão. Vamos lembrar dessa obra aqui? Essa obra é um ready-made do Marcel Duchamp. Ele retira, né, ele compra um mictório da loja, né, da fábrica, ok? Assina R. Muti, 1917. Tem uma história esse R. Muti, viu? Que eu vou chegar a falar para vocês ainda. E ele leva essa obra para um salão onde ele mesmo era juiz. Outro juiz, outro juiz, e ele também era juiz. O que o juiz faz? Ele julga, ele escolhe a obra que vai entrar, a obra que não vai entrar. Nesse salão, arte contemporânea, a ideia é que não haja obra que não entre, todas as obras entrem. E de repente, os caras recusam. E cara, lá no segundo C, a gente trabalha a questão da ironia e da crítica. Cara, tem uma ironia muito grande esse objeto, né? Ele é um mictório, mano. O cara tá fazendo uma piada, mas uma piada louca, cara. Ele tá dando, né? Ele tá falando assim, olha, arte contemporânea, você precisa aceitar tudo. O olhar do artista contemporâneo não é para estética mais, não é para beleza mais. O olhar é para o conceito, é para a ideia. A beleza tem 200 milênios de beleza, vamos parar. E tem obras hoje que são maravilhosas, são bonitas. Se você gosta de olhar beleza, você vai ter obras para você olhar beleza. Se você gosta de conceitos, se você gosta da crítica, você precisa ter obras para você também, né, mano? Então essa é uma obra que tem uma criticidade, que tem uma ironia muito grande. Lá no segundo A, poesia, objeto e deslocamento, justamente isso que a gente está falando aqui, né? Ou seja, esse objeto é deslocado do seu universo material, normal, cotidiano e levado, olha só, segundo B, cotidiano e subversão. Essa é a sua palavra-chave no segundo A. Poesia, objeto e deslocamento. No segundo C, ironia e
crítica. Então são 3 formas de você analisar a mesma obra, beleza? Então esse deslocamento do lugar onde ela nasce, que é uma fábrica, né, de objetos em série, isso quer dizer que são objetos feitos sem uma manufatura, sem um cuidado manual, né? Ele é feito para ser serial, para ser feito em série, né? Não interessa o formato, onde ficou a dobra, se tem falha, se não tem falha. O artista retira esse objeto da indústria e coloca esse objeto no museu. E no museu há uma ressignificação que é óbvia que existe no museu. Você tem vários memes na internet aí com o cara colocando o sapato, tênis do cara lá no museu pra galera ficar, nossa, que obra de arte. Você tem memes do cara colocando um pão com salame, coloca numa moldura com vidro, fecha, coloca na parede do museu com uma colinha ou enfim, com fita dupla face. As pessoas ficam assim e os caras ficam, mas as pessoas... Não, as pessoas fazem isso porque o museu é o lugar da ressignificação, né? Isso só quer dizer sobre o poder do museu. Isso só fala sobre o poder do museu. O museu tem um poder tal que ele faz com que nada vire tudo. E é justamente essa questão desses caras aqui. Eles estão, né, esses caras da arte conceitual, lembra disso, vale para todo mundo agora, para as 3 salas, esses caras aqui estão dialogando com o conflito entre arte e museu, entre arte e mercado. Os caras não querem vender, né? Os caras, eu já falei em sala, eles estão usando a expressão, estão dando um tiro no pé. Ok? Eles querem criar um movimento, tipo o dadaísmo mesmo, né? Que esse é arte conceitual. Mas eles querem criar um movimento que acaba sendo um movimento subversivo, né? Um movimento que faz uma inversão, certo? Sobre o próprio status do artista, o próprio status da obra, o próprio status do museu. Ok? Então essas obras têm essa qualidade, né? Elas levam a gente a refletir sobre esses aspectos. Vamos ver agora aqui se não tem mais nada para a gente falar sobre isso. Lembra que poema-objeto é a tridimensionalização do poema. Desculpa, o poema sai da... É que eu almoço e faço live, né? Sai do espectro da letra, da palavra, né, da página, do texto, e ele vai para o espaço, ele se tridimensionaliza e se ressignifica, né? Ok? Uma coisa importante aqui é você tentar juntar para o segundo A, tentar juntar esses 2 conceitos, ok? A poesia objeto, certo? Que está como objeto no espaço, ressignificado. Veja que é simples, cara. Aqui é também um objeto que foi para o museu e se ressignificou. Tem uma junção ali, ok? Mesma coisa para o segundo B, as questões exploram, né? A gente já falou bastante aqui delas, então elas exploram as mesmas. A gente falou de bastante coisa aqui, então elas estão explorando a mesma coisa. O que você precisa saber então? Palavras-chave dessa obra: ready-made, poema-objeto, arte conceitual, ok? Tenta buscar um pouquinho aí, segundo C, ironia e crítica. Ok? É um objeto irônico, é um mictório, é onde a gente faz xixi, cara. As nossas, né, os nossos dejetos, as nossas fezes líquidas, vamos dizer assim, ficariam aqui. É um objeto, inclusive, que causaria repulsa, né? Ou causa repulsa em muita gente. No segundo B, pensa no cotidiano e subversão. Já falei sobre isso então. E no segundo A, o poema-objeto e o deslocamento também está dentro desse cotidiano e subversão. Ok? Eu acho que é isso para não ficar muito extenso. Olha lá, ó, 29 minutinhos ficou extenso, beleza? Valeu então, fui!